Aí, boa, galerinha. Bora lá, bora chegar. Vamos começar aí mais uma palestra, aí, mais uma aula, né, desse programa maravilhoso aí que é o Manhã do Conhecimento, certo? E a gente quer trazer aqui muita coisa legal, muita coisa boa, principalmente aí para a família que está sofrendo aí com a dependência química, não aguenta mais, né? Quer superar essa dor, quer superar essa angústia, quer superar esse sofrimento. E é isso que a gente busca trazer aqui. Bom dia, Angelina. Seja bem-vinda. É isso aí. Peço só vocês que fiquem até o final, porque hoje o programa tá muito legal, muito interessante. Vai estar um pouco diferente, né? Hoje vai ser somente eu que estou aqui, né? A gente está fora aí num compromisso externo aí de empresa e então a gente não está hoje dentro da unidade, tá? A Letícia está numa outra reunião ali, já tocando uma outra parte e eu tô aqui sozinho hoje, né? O meu parceiro José Ferreira, que também entrou aí agora. Hoje não vai estar aqui presente fisicamente, mas está online. Tá aí, ó, José na área, certo? 22 anos em sobriedade. Pô, exemplaço para todos nós aí, pra gente olhar e falar: é possível ficar limpo, é possível viver uma vida saudável, é possível estar em paz comigo mesmo e falar: só por hoje eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais sofrimento, beleza? Então, José, parabéns aí mais uma vez, né? Sempre aí, sou seu fã, sabe disso. Eu acho que é isso, pessoas que conseguem passar e superar 5, 10, 15 anos, né, em sobriedade, é algo muito raro, é algo muito especial e que tem que ser comemorado todos os dias, sabe? A gente tem que olhar e falar: é bom demais ver que é possível vencer. Então, gente, vamos aí todo mundo bater palminha pro José. Clica aí no coraçãozinho, dá o like, porque merece, tá? É uma pessoa maravilhosa e que merece aí saudações nossas pra gente comemorar essa sobriedade dele aí. E isso é a mesma coisa que tem que fazer em casa, tá? Com o dependente químico que tá aí no seu lar, sabe? Cada dia que ficar sóbrio, celebre, comemore. Por quê? Porque a construção da sobriedade ela é feita somente no só por hoje, um dia de cada vez. E essa sobriedade ela é a mental, é a sobriedade emocional, é a sobriedade física, que acaba envolvendo quem? Todos, né? Quando um está disfuncional, quando um está desequilibrado, automaticamente ele puxa o resto para o desequilíbrio. Então, quando esse um que tem mais dificuldade consegue ficar estável só por hoje, tem que ser celebrado, porque é uma vitória de todos, não é uma vitória de um, tá bom? Então você mamãe, você esposa aí de um dependente químico, você papai, né? Você aí esposo de um dependente químico, celebre todos os dias, né? Quando você conquistar no final do dia ali o só por hoje, né? Aquela pessoa conquistar a sobriedade, vamos celebrar, gente. Não deixa de celebrar, não deixa de comemorar, porque é uma grande vitória. Aqui, ó. Carlos Gão, olha lá, limpo há 1 ano e meio. Você tá louco, bate palma, comemora, porque tem que ser comemorado, sabe, Carlão? Celebre todos os dias, cara, o seu só por hoje, sabe? Não desista, cara. Eu não lembro se você é casado, Carlão, você é casado, pô, todo dia à noite, bateu só por hoje, vai lá, abraça a esposa, dá um beijão, fala que ama ela e juntos pulem, festejem, né? E comemorem essa sobriedade aí só por hoje, tá bom? Hoje a gente tá com um assunto, galera, que eu queria muito dividir com vocês já há algum tempo. Cara, é importante demais porque tem a ver com o quê? Com o casal, né? E o casamento, ele é fundamental, né? Ele é a raiz de uma família, né? Ele é toda a base de uma família. Então, a relação conjugal de pai e mãe, ela é fundamental para a estrutura, não só dessa sua geração que está dentro de casa, mas como as próximas gerações que vão vir da onde? Do seu DNA, né? Da sua prosperidade aí com filhos, com netos e assim vai.
E hoje a gente vai falar aqui, ó, o código de ouro para uma vida sentimental, né? O casamento, ele é uma vida sentimental, né? São ali um conjunto de sentimentos que a gente tem pelo outro, pelo nosso cônjuge. E ele é fundamental para que tenhamos esse conjunto bem regulado, bem estruturado, para o quê? Não só para a felicidade ali do casal naquele momento, né? Mas para a minha felicidade, para a felicidade dos meus filhos e que vai se tornar a felicidade dos meus netos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do quanto a gente pode estar carregando lá de trás, né, de relacionamentos anteriores, de relacionamentos de pessoas próximas da gente, né? A gente está carregando ali feridas, machucados, e que está afetando o nosso relacionamento atual e vai afetar o relacionamento dos nossos filhos, que hoje são pequenos, mas que amanhã serão adultos, que também amanhã serão maridos, serão esposas, serão pais. Tá bom? Então isso é muito importante. E aí eu quero perguntar para você que está aí assistindo a gente hoje. Você acha que você está à toa aqui? Você acha que você caiu sem querer hoje aqui nesse programa e está assistindo a gente, está aí dedicando um tempo, né? Investindo um tempo em você? Não, não é à toa. Tem um propósito de você estar aqui hoje. E eu sou muito grato pela sua presença. Porque a sua presença aqui hoje faz com que eu aprenda cada dia mais a querer ser uma pessoa melhor. Acredite que eu, sendo uma pessoa melhor, eu vou buscar meu desenvolvimento, eu vou buscar contribuir mais e mais na vida de outras pessoas. Isso é importante. E aí eu trago que também como eu ressignifiquei algumas feridas para o que? Ajustar a minha vida sentimental e ter sucesso hoje no meu relacionamento, ter sucesso hoje na minha vida, de uma maneira diferente, como era 7 anos atrás. Olha que não é nem muito tempo, hein, gente? Eu estou falando coisa de 7 anos. Então, essa transformação na minha vida, ela vem de 7 anos para cá, né? Na minha, na do meu irmão, que está há 29 anos em sobriedade, vem há mais tempo. E assim vai, beleza? Então, seja muito bem-vindo. Não deixa, ó, algo muito importante, não deixa de curtir, beleza? Aí, Carlão, vamos pegar, vamos compartilhar, certo? Vamos compartilhar aí para mais 5, 6, 7 amigos, gente. É importante, porque o que a gente está falando aqui hoje não é só sobre a dependência química, mas sim como restaurar a minha relação conjugal. Ou, se não é o restaurar, é como potencializar a minha relação conjugal e assim, dessa maneira, eu ter o quê? Mais resiliência para que eu me torne mais blindado e eu seja mais feliz na minha vida sentimental. Tá bom? A minha pergunta para você hoje é: você está bem sentimentalmente hoje? Como está? Você tem essa noção hoje? Se você está bem? Se você está vivendo o seu auge sentimental? Se você está vivendo a sua melhor performance sentimental? E essa performance envolve o quê? Um relacionamento não só conjugal? Não. Relacionamento com filhos, relacionamento com parentes, relacionamento com pais. Como está? Isso é importante de você se perguntar hoje, porque essa é a primeira pergunta para a gente dar o pontapé inicial. E aí eu vim aqui falar para vocês, explicar que a gente tem códigos, né? Existem códigos para que a gente consiga o quê? Melhorar os nossos sentimentos, nos desenvolver mais e melhor. Então são pequenos códigos que às vezes a gente deixa, por não ter conhecimento, passar batido aí. Tá? Mas são pequenos códigos que, se colocado em prática, se a gente começa a trazer eles e colocar em prática na nossa vida, o reajuste acontece. E aí quem está com o relacionamento mais ou menos, melhora. E quem está com um relacionamento bom, vai melhorar mais ainda. Beleza? Então esses códigos que a gente vai dividir aqui hoje vai ser importante. Tá bom? Papel e caneta na mão, tá aí. Legal. Quem aqui, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já estão seguindo o nosso canal do YouTube, o Gabata SDE.oficial? Se não tá, bora lá, bora começar a seguir, beleza? Bora começar a compartilhar. Olha aí, a Amanda, a Kerli, sejam todas bem-vindas, hein, galera? Bora ficar até o final, tá, família?
Não assiste só um pedacinho e sai não, porque o que a gente vai falar aqui, ó, é para transformar a sua vida, tá? Para de ficar colocando depósito só na vida do dependente químico que está em tratamento aqui com o Gábata. Começa a olhar e falar, não, eu mereço depositar mais créditos na minha vida, beleza? Se você ficar depositando só no outro, a sua vida vai continuar bem mediana aí, né? A sua vida sentimental, e você ainda não vai conseguir os resultados que você merece. E o pior, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que ainda vai insistir pela vida inteira em colocar ali a culpa no próximo. Nunca vai conseguir olhar e falar, opa, peraí, aonde eu posso estar errando? Aonde eu posso estar perdendo performance para não ter a vida que eu realmente mereço? Para não ter os sentimentos que eu realmente mereço? E me sentir feliz a cada dia mais. Tainá, não, meu esposo está internado aí no Gábata. E tenho muita mágoa de tudo que ele fez. Mas sigo o apoiando. É isso aí, Tainá. Não pode desistir, até porque hoje você vai entender um pouquinho aqui o quanto às vezes, Tainá, você também pode estar errando, tá? Na sua relação, com você e com ele, né? Então, assim, a relação conjugal, gente, é que nem eu falo, o casamento, né? Ele é um contrato que a gente vai lá, assina, né? Quando a gente casa, a gente vai lá e assina, é um contrato. Ele se torna uma empresa. E aí ele tem 2 gestores. Cada gestor tem 50% das ações. E aí o que acontece? Quando... epa, caiu um aqui, hein? Pera aí, galera, só dá um segundinho aqui que eu vou ajustar aqui o... Vamos ver aqui, tem um Instagram aqui do Gábata São Roque que ele tá travado, tá, galera? Então vamos focar aqui no Gábata SDE. Então, Tainá, voltando aqui, vamos manter no Gábata SDE. Voltando aqui, essa empresa ela tem 2 sócios, onde os 2 sócios têm 50% das ações cada um. E aí o que acontece? Esses 2 sócios precisam estar vivendo uma vida em alta performance. Em diversos sentidos, em diversos setores de dentro da empresa, né? E quando um não está, o que acontece? Começa a prejudicar essa sociedade. E automaticamente o outro sócio vai sentir o resgualo e muitas das vezes vai também começar a falhar em outras situações. Só que como ele sofreu primeira dor, ele vai achar que todas as outras dores que vêm por sequência dependem somente daquele sócio. E não, ele não vai enxergar, vai ficar meio que inconsciente que ele também está falhando, que ele também está errando nessa gestão empresarial aí, nessa gestão do casamento, da família. Então hoje a gente traz isso daqui, beleza? Para isso eu peço para vocês, abra a sua mente, abra o seu coração, porque assim, vai mudar em muito tudo que você vai ouvir aqui hoje, tá bom? A gente vai começar aqui com umas perguntinhas, vamos lá. Quem aqui nunca, né, já se apaixonou, né? Se apaixonou loucamente, né? Viveu assim dentro dos seus pensamentos, ali dentro dos seus sentimentos, algo surreal, e aquela pessoa ao qual você se apaixonou não correspondeu a você, né? Às vezes nem buscou te dar nenhum retorno, e você faz o quê? Fica extremamente decepcionado. Quem nunca viveu isso, né? Desde nossa adolescência, certo? Na nossa vida. Quantos relacionamentos nós tivemos, às vezes, ao qual a gente criou grandes expectativas, mas nós criamos, não o outro. E aí veio o quê? Frustração. Quem nunca se apegou demais a uma pessoa e depois essa pessoa te frustrou? Depois essa pessoa te magoou, te traiu, te rejeitou. Foi aquele começo lindo e maravilhoso de relacionamento. E isso não está ligado somente ao relacionamento conjugal, mas ao relacionamento entre amigos, entre parentes, né? Você tinha aquele apego, aquele carinho, aquele amor, aquela entrega intensa e a outra pessoa não te devolveu, a outra pessoa te traiu. E você ficou totalmente frustrado.
Quem nunca viveu isso? Outra pergunta aqui, ó. Quem nunca, e aí a gente vem muito aí para dependência química, né? Quem nunca, né, passou noites em claro aí chorando, né? Por sem saber aonde o outro está, por não ter o carinho do outro, preocupado com o outro, e esse outro nem azul para você, nem preocupado com você em nenhum momento. Então, quem nunca viveu isso? Então, são perguntas que fazem o que? A gente criar reflexão, tá? Não só mulheres do casamento atual, mas desde a sua adolescência. Busque fazer um mergulho nos seus relacionamentos desde a adolescência. Aqueles namorinhos, aquelas paquerinhas, o primeiro namorado, o segundo namorado. Busque fazer um questionamento e levantar como é que foi esse relacionamento. Como que foi a sua entrega nesse relacionamento e como que foi a entrega do outro. Busque também entender como que era o relacionamento aí de papai e mamãe. Como era a entrega do papai para a mamãe, como era a entrega da mamãe para o papai. Era um relacionamento que você via carinho, via amor dos dois lados, vinha afeição dos dois lados, ou não? Era um relacionamento que você via uma entrega muito grande, muito qualificada de um lado e o outro lado, nada. Não conseguia fazer entrega. Como que era? Fala para mim. Começa a analisar isso, tá? Então, ó, essas 3 perguntas eu quero que vocês anotem aí para o quê? Para você se questionar, para você começar a fazer uma anamnese da sua vida, desde o seu primeiro relacionamento até o relacionamento atual, ok? É importantíssimo isso. Por quê? Porque aí vem a pergunta que eu quero te fazer agora. Você está a fim de parar de sofrer, literalmente? Você quer mudar a sua vida sentimental? Você quer ter novos resultados? Realmente? Você está disposta a viver algo diferente na sua vida? Buscar conhecimento diferente? Buscar experiências diferentes? Para conseguir ter as entregas que você deseja? Para conseguir receber o que você deseja? Pergunte-se, porque isso também é importante. O quanto você está afim. Por quê? Porque essa busca vai exigir o quê? Entrega, vai exigir investimento de tempo, de estudo, de perseverança para a sua vida, tá bom? As pessoas muito chegam aqui, né? Várias ainda que assistem aí o programa, chega aqui e quer um milagre, quer que a gente pegue e faça um milagre. Ó, vou fazer a mágica. Plim! Seu relacionamento mudou, agora você vai ser muito feliz. Só que não é assim. Por quê? Porque o milagre não está em nós. O milagre está em quê? Em você olhar para dentro de você e buscar entender o porquê você está tendo os resultados que você tem hoje na sua vida sentimental. Nunca vai ser eu. Nunca vai ser outro professor, vai ser outro treinador que vai chegar e vai solucionar a sua vida. A gente vai vir e vai entregar ferramentas, a gente vai colocar vocês para se questionarem e vocês para se responderem, para que vocês virem a chave, para que vocês entendam aonde estão errando para ter um resultado ruim na sua vida sentimental hoje. Né? Principalmente aí na família que tem a dependência química. Né? Que todo mundo acha que o problema é a dependência química, mas não. É um problema grande, é um problema de muito sofrimento, de muita dor, mas existem outros problemas ao redor desse maior. Tá bom? Então vamos lá. O código de ouro, cara, hoje o código de ouro que eu quero entregar para vocês é o quê? O teu passado precisa estar resolvido. Simples, né? Você deve estar perguntando, Alex, só isso? O teu passado precisa estar resolvido. Por que isso? Para mim ter o quê? Paz e sucesso aonde? Com os meus sentimentos.
Então eu vou precisar fazer o que eu falei. Eu vou precisar começar a visitar o primeiro relacionamento que eu tenho como base na minha vida, que é o quê? O relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu vou precisar voltar lá atrás e começar a entender como que um tratava o outro, como que um se comportava com o outro, como que um se comunicava com o outro. Como era esse relacionamento? Aí depois eu vou começar a buscar, a estudar como foi o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro. Será que no meu primeiro namoro eu vivi aquilo de que eu me apaixonei, louco, aquela paixão de adolescente que você se encantou e você viu um príncipe? Só que ao longo, ali, depois de alguns dias, você percebeu que não era um príncipe, era um sapo. E aquele sapo te machucou? Te deixou mal? Te deixou triste? Será? Então, esse é o primeiro passo. É eu começar o quê? A estudar como que foi o relacionamento dos meus pais e como foi os meus primeiros relacionamentos e a sua sequência. E o que é importante nisso, cara? É você ter um papel e uma caneta na mão, sabe? Se dedicar ali, 15 minutinhos por dia, não precisa ser muita coisa, apenas 15 minutinhos por dia. Você se dedicar ao quê? Com o papel e a caneta na mão, você voltar lá atrás, começar a fazer perguntas para ir relembrando de fatos, e relembrando de situações, e relembrando de experiências que você viveu nos relacionamentos lá atrás. Principalmente também com relacionamento de pai e mãe. Beleza? E aí você vai começar o quê? A vir memórias que estavam no inconsciente. Só que para essas memórias vir à tona, eu preciso começar a fazer esse questionamento. Aí o que acontece? Quando eu não tenho consciência, né, do que eu vivi nos meus relacionamentos passados, eu vou repetindo erros e acertos. Mas a grande maioria é o quê? É erros nos relacionamentos futuros. E o que acontece? Eles vão se tornando o quê? Uma tormenta. Parece que eu nunca vou ter paz, parece que eu nunca vou ter sucesso no meu relacionamento, parece que tudo dá errado, parece que eu não tenho sorte. E aí, qual é a maneira que eu mais me saboto? Em querer colocar a culpa dos resultados ruins nos relacionamentos no outro. E não olhar e assumir o quê? Os meus erros. Buscar entender aonde pode ser que eu esteja errando. Entendeu? E como que se formam essas tormentas? Então vamos lá, outro passo importante. Como que se formam essas tormentas na minha vida sentimental, nos meus relacionamentos? Através do quê? Traumas que eu vivi, seja no relacionamento de pai e mãe, ou seja, nos meus relacionamentos anteriores, né? Conforme eu expliquei agora, decepções, términos mal curados. Nossa, alguém aqui já viveu aquela situação de estar num namoro, né? E vamos supor você aí namorando e o namorado te traiu, o namorado te abandonou, sumiu, nunca mais apareceu. O namorado do nada, nem pessoalmente foi pedir o término do namoro, mandou uma por telefone, encerrou o namoro e não deu explicação do porquê. Então, isso é o quê? São términos mal curados. Relacionamento de pai e mãe, tá? Geram enormes crenças na gente, geram enormes bloqueios na gente e que a gente vai repetindo sem ter consciência. Então a gente vai inconscientemente repetindo o que a gente viveu no relacionamento deles nos nossos relacionamentos. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês aí algo que eu identifico em mim, beleza? Para a gente estar dividindo e você ver que nós somos todos iguais, nós estamos aqui buscando evoluir, né? A diferença é que o Alex aqui está um tempo a mais já fazendo essa busca do que você.
Mas hoje a gente está trocando essa ideia para o quê? Para mim, lembra que eu falei para você abrir a sua mente, seu coração, para a gente fazer um buf e você entender que você também pode viver o que eu estou vivendo hoje, a partir do momento que você aceitar entrar no desafio, certo? Então assim, e amores interrompidos, caraca, hein, meu? Amores interrompidos é tipo aquele amor que você viveu lá atrás e que pai proibiu, mãe proibiu, avós proibiram, ou você viveu relacionamentos com outra pessoa que já era comprometida e aí se interrompe repentinamente. Então, isso também são o quê? Traumas. Isso se torna o quê? Tormentas. E a gente vai carregando aonde? Transportando de um relacionamento para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E por que tudo isso é importante, gente? Começar a estudar e averiguar lá de trás, a gente buscar lá atrás. Porque tem a ver tudo com o quê? Sentimento e emoções. Tem diferença. Muita gente, às vezes, ainda não sabe que tem essa diferença de sentimento e emoção. Sentimento e emoção. Muita gente ainda não tem. E por isso vive sofrendo. Por isso, às vezes, não consegue se manter em sobriedade. Vai lá e fica recaindo. Quantas pessoas hoje buscam o uso da droga por causa disso? Por não ter ainda esse conhecimento, viver na ignorância e não conseguir identificar o que é sentimento, o que é emoção, não consegue identificar os traumas que ele traz de outros relacionamentos, e aí toda pessoa que ele arranja para o relacionamento dá ruim, e aí ele começa a achar que ele não presta, que ele é incurável, que ele é insignificante, e vai usar o quê? A droga. Vai buscar o quê? A fuga. E aí junta o outro, né, ou a outra companheira, que também tem as mesmas dificuldades ali sentimentais, né, ou parecidas, e também não tem esse conhecimento, também ainda não tem consciência, e também age, se comporta, se comunica de maneira errada, e se torna o quê? Um gatilho para o dependente químico e buscar a droga, e ter a recaída. Então, olha quanto é delicado isso e o quanto é importante essa aula hoje para você começar a refletir sobre você, em primeiro lugar, e depois o dependente químico. Então, assim, o sentimento é sempre quando o quê? É algo que eu sinto dentro de mim, que está aqui, e que eu sinto pelo outro. Isso é sentimento. Ele envolve mais de uma pessoa. Então, os sentimentos do Alex com a Letícia é o que eu sinto aqui dentro de mim em relação à Letícia. Já as emoções é o que? Eu gero elas sozinha, comigo mesmo. Eu não preciso necessariamente do outro para gerar emoções em mim. Então olha como tem uma diferença bem grande. Parece não ter, mas no dia a dia é uma diferença bem grande. Ok? Tem um estudo que é muito interessante, que eu vou dividir aqui com vocês, que é da Psychology Today. Olha isso, galera. É um estudo que eles fizeram mundialmente, onde nessa pesquisa ficou constatado que mais de 60% das pessoas carregam ferimentos emocionais profundos dentro de si, dos seus relacionamentos anteriores para o seu relacionamento atual. Caraca! Fala aí. Para e veja isso. Tá vendo, Lu? A Luciana, a Tainá. Mulheres, olha isso, o quanto é importante vocês terem acesso a isso hoje, a essa aula. Olha o quanto você não está aqui por acaso. Olha o quanto isso pode ressignificar a sua vida conjugal e da sua família. É algo incrível esse conhecimento para você olhar e falar, caraca, o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento, o que eu estou vivendo hoje na minha vida sentimental, não é culpa só do meu esposo, não é culpa só dele, e sim, tem grande parcela minha também.
Então, assim, ó, mais de 60% das pessoas no mundo carregam feridas profundas de relacionamentos anteriores para o relacionamento atual. Por isso a gente vai vendo cada vez mais dificuldade aonde? Se ter casamentos duradouros. Cada vez mais dificuldade para se ver casamentos que passem de 5 anos. Por que que o número de divórcio cresce assustadoramente hoje no mundo? Porque as pessoas não estão assumindo as suas responsabilidades, a de si próprio, em seus relacionamentos. E aí estão vivendo uma vida sentimental bem mediana, mas bem baixa. E aí, sabe aquela frase? Quem nunca ouviu falar? Ah, eu até penso em trocar de marido, eu até penso em trocar de esposo, mas acho que não adianta, só muda o CEP. Quem nunca ouviu essa frase? Né? Falar que só muda o cheiro, só muda o CEP, só muda o endereço, só muda o telefone, é tudo igual. Essa pessoa que tem esse tipo de pensamento, que tem esse tipo de comunicação, é uma pessoa que está lotada de feridas, lotada de sofrimento, lotada de fissuras na sua emoção, de relacionamentos lá de trás, e ela vai carregando para os próximos. E enquanto ela não tiver a consciência disso, enquanto ela não buscar ter responsabilidade com a sua vida, ela só vai se frustrando cada vez mais, criando dificuldades cada vez mais, e vai cada vez mais destruindo a sua vida, a vida dos seus cônjuges e a vida da sua próxima geração. Por quê? Porque aí a gente entra nesse lance aí, ó, que eu queria explicar para vocês de relacionamento de pai e mãe. Então, por exemplo, muitas coisas no meu casamento anterior, foram 15 anos de casamento, muitas coisas eu repetia de comportamento, hora de pai, hora de mãe. Na maior parte do tempo, eu repetia mais a parte do pai. E que hoje eu estou tendo consciência, que hoje eu estou buscando ressignificar no meu segundo casamento. Então, essa semana mesmo, a gente viveu um momento que foi muito interessante, né, para nós, né, o casal Alex e a Letícia, ao qual a Letícia teve lá, andou tendo uns comportamentos, né, não para me provocar, mas pelo perfil dela. E esses comportamentos fizeram o quê? Ativaram um gatilho em mim e que eu não sentia há algum tempo e que na hora eu coloquei em ação. Aquele gatilho fez o quê? Eu colocar em ação um tipo de comportamento que me fere e que fere a ela. Então, poxa, Alex, que comportamento é esse? Eu vou dividir com vocês, eu quero dividir. Porque eu estou aqui para o quê? Mostrar que juntos a gente pode crescer, beleza? Então, assim, ó, esse comportamento que me machuca e machuca os outros é o quê? É dar um corte imediato e geral, aonde? Na emoção e no sentimento. Eu me neutralizo. E eu neutralizo aquela pessoa perto de mim, sabe? E visivelmente eu mostro àquela pessoa que o quê? Ó, não quero contato. Sim, é colocar a pessoa dentro de uma geladeira, dentro de um freezer. Então a gente viveu essa semana um momento assim, e onde eu tive esse comportamento, mas o que acontece, gente? Eu estou o quê? Buscando todos os dias crescer, todos os dias me desenvolver, todos os dias adquirir conhecimentos novos para me conhecer melhor. E aí eu poder lidar melhor comigo, para depois lidar melhor com o outro. Isso faz parte de quê? De manter a minha sobriedade, de manter o quê? A minha felicidade. Então eu fui já logo, né? Tive ali 2, 3 horas para o quê? Para mim buscar já esse mergulho, já buscar falar, cara, esse comportamento está se repetindo, eu não gosto, ele me machuca, peraí. E eu começar a mapear e eu começar o quê? A entender que eu precisava sentar com ela e pedir ajuda. Então eu sentei com a Letícia e pedi ajuda. Eu falei, olha, eu quero, tudo que eu vou falar aqui é muito mais, né? Coloque amor nas minhas palavras, mas é muito mais um pedido de ajuda meu. Por quê? Porque esse comportamento X que eu tive, né, e que você percebeu, é um comportamento que eu já
repetia ele no meu relacionamento anterior e eu não enxergava. Hoje eu enxergo, hoje eu entendo que ele faz mal para mim e faz mal para você. Só que eu também entendi que o comportamento e a comunicação que você teve X e Y age como gatilho para liberar esse meu comportamento. Então, assim, como eu ainda não consigo lidar 100% com esse meu comportamento, quando tem esses gatilhos, eu estou identificando eles e te falando, ó, me ajuda, não tenha mais essa comunicação e não tenha mais esse comportamento X e Y, para que o quê? Não ative esse outro comportamento meu que é ruim. Eu vou superá-lo, mas nesse momento eu ainda não sei como. Então, assim, eu consegui identificar um gatilho que ativa ele. Então, se a gente trabalhar junto e não acionar esse gatilho, pô, beleza. É menos um ponto para o quê? Para a gente ter conflito desnecessário, né? E eu também não ficar o quê? Sabotando o relacionamento. Porque assim, gente, quando a gente não tem consciência, né? Das nossas, literalmente ali, do que faz, né? Ativar as nossas dores, né? As nossas dores maiores, a gente busca o quê? Ficar tendo conflitos desnecessários no relacionamento e a gente busca de maneira inconsciente sabotar os relacionamentos. Então, olha que legal essa ação que a gente teve essa semana, essa identificação que eu estou aqui dividindo com vocês, né? Eu entender que comportamento se torna um gatilho para ativar um outro comportamento meu, que gera uma emoção negativa e que gera um sentimento negativo. E com certeza vai afetar o quê? O relacionamento. Isso vai para só o conjugal? Não. Aí é o que eu falo. Também serve para o relacionamento com pai e mãe, também serve para o relacionamento com filhos. Então, quantas vezes você ainda não tem consciência, né, do que age como gatilho para liberar determinadas comunicações suas, determinados sentimentos seus, determinados comportamentos seus que são ruins e que ferem ao próximo. E aí o próximo faz o quê? Ele é um dependente químico. Ele vai buscar o quê? Uma fuga. E aí ele vai ter o quê? A recaída. Só que ambos não conseguem identificar isso. E aí o relacionamento vive o quê? Na corda bamba. Então, essa aula de hoje, assim, é importantíssima, né? É uma aula que eu te convido para você fazer essa reflexão, para você buscar fazer esse questionamento, né, dos relacionamentos desde lá de trás, desde quando você era criança, que você via que era do pai e da mãe. Os relacionamentos, os seus primeiros relacionamentos, primeiro namorado, segundo namorado, e assim vai. Buscar entender, né, o que pode ter acontecido de bom e o que pode ter acontecido de ruim. E aí você vai escrevendo, você vai mapeando isso num papel. E você vai começar a perceber diversas situações que você vem vivendo no relacionamento atual e que se repete ao longo da sua vida. E que chegou a hora de você o quê? Dar uma machadada e quebrar esse vício. Quebrar essa repetição de padrão. Para você ter uma vida sentimental de sucesso, para você ter uma vida sentimental realmente gloriosa, cara. Daí, olha o quanto é importante hoje, né, a gente entender como a gente pode educar e desenvolver, treinar os nossos filhos. Então, você que está assistindo aí, muitas das vezes, né, o seu marido, né, pode ser, ou sua esposa, está internado aqui com a gente, né, no tratamento aí para dependência química, e muitas das vezes vocês têm filhos ainda pequenos, filhos ainda adolescentes, e que a partir de hoje você vai conversar com eles de maneira diferente, para que eles comecem a desenvolver um relacionamento diferente, para que eles comecem a desenvolver uma vida sentimental diferente da que você teve. Por exemplo, na nossa época, pelo menos eu, Alex, estou com 47 anos, pai e mãe
pai não tinha, né, para conversar isso. Mãe também não sabia como explicar de uma maneira inteligente, de uma maneira mais objetiva, o porquê eu não ficar buscando me relacionar com diversas meninas. Né? O porquê eu buscar fugir aí dessas bagunças. Eles não tinham esse conhecimento com clareza de como explicar. Então hoje você pode sentar com o seu filho e com a sua filha e buscar explicar para ele o porquê que ele precisa ser mais seletivo com as pessoas ao qual ele vai relacionar, o porquê que ele precisa ser mais cuidadoso e zeloso com a pessoa ao qual ele vai se relacionar, para que ele entenda que tudo isso pode afetar o futuro dele e afetar o futuro das próximas gerações dele. Então, assim, você, se é um garoto, se você tem um filho, explicar para ele, olha, por que não é saudável você buscar ficar tendo relação com diversas meninas? Por que não é saudável você não ter um pertencimento a uma pessoa, a uma menina que seja especial, que você olhe, você consiga entender o valor dela e você fala, cara, eu vou ser fiel a esse relacionamento. Explicar para ele de maneira mais clarificada para que ele entenda que quanto mais relacionamentos eu vivo, né, quanto mais bagunça eu faço na minha adolescência, na minha fase, a primeira fase adulta, quanto mais eu for bagunceiro, né, eu vou ter mais o quê? Dificuldades emocionais, eu vou ter mais sentimentos negativos, o quê? De experiências que dão ruim. E eu vou, sem querer, de maneira inconsciente, vou guardar aquilo, vem para cá, ó, e eu vou começar a reproduzir nos relacionamentos do futuro. Porque tudo que eu vivo, toda experiência que a gente vive, é transformada em memória. Então hoje, quando eu sento com meu filho e converso com ele e explico que ele tem que se valorizar, que ele tem que se amar, que ele tem que entender o corpo dele, entender o coração dele, entender os pensamentos, entender os sentimentos, para que ele valorize a ele em primeiro lugar e valorize as pessoas ao qual ele vai dar a liberdade de dividir os sentimentos dele, de dividir as emoções dele, de dividir o quê? Experiências ali a dois. Então hoje eu converso com ele, consigo explicar e mostrar para ele mais clarificado e com objetividade. E ele entender melhor o que ele precisa fazer. Isso eu não tive. Então, poxa, hoje olhando, foram diversos relacionamentos o quê? Frustrantes. Porque eu não sabia selecionar. Então eu colocava o quê? Expectativas em pessoas erradas. E essas pessoas quebravam, por quê? Porque elas não retornavam a expectativa que eu tinha. Então era frustração. E vice-versa, eu também ia frustrando outras pessoas. E aquilo ia se tornando o quê? Uma bagunça, ia se tornando o quê? Um contágio social. E cada vez mais eu atraía pessoas que também tinham sua vida sentimental disfuncional. Então vivia tudo naquele bolo. Olha isso, um adolescente. Um adolescente que não valorizava seu pensamento, não valorizava seu sentimento, não valorizava suas emoções. E a mesma coisa foi com o meu irmão. Graças a Deus eu ainda não fui para o uso de drogas, mas o meu irmão, que era mais velho, foi para o uso de drogas. Se tornou aí o dependente químico em cocaína. E os outros irmãos, cada um foi buscando um tipo de fuga. Gente, tudo que nós vivemos, né, dos relacionamentos do nosso pai e da nossa mãe, fomos repetindo nos nossos relacionamentos, na nossa vida sentimental, de maneira inconsciente. Então, assim, a gente sabotava muito os nossos relacionamentos. Então, assim, são 4 filhos. 3 são divorciados, né? Um com 2 divórcios, o outro com 3 divórcios, eu com 1 divórcio. E só o João, que é o dependente químico, que está limpo e sóbrio há 29 anos, é casado há 35 anos. Mas por quê? Porque ele passou por um processo de quê? De conhecimento. Ele passou por um processo, no tratamento dele, de autoconhecimento e criar autorresponsabilidade com ele.
E com isso ele conseguiu ressignificar a sua vida conjugal, conseguiu ressignificar a sua vida sentimental. Então o casamento dele está aí, 35 anos. Olha isso. Né? Um dependente químico em um tratamento aprendeu a ressignificar a sua vida sentimental. Nós que não usamos a droga, não fomos para o tratamento, estamos aqui, ó, batendo cabeça e achando, né, que é só o outro que erra. Só dá ruim a nossa vida conjugal por causa que é o dependente químico que usa droga. E a gente não está olhando para dentro de nós e buscando entender aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando com a minha vida sentimental. Essa é a diferença. Olha que aula, cara. Olha que aula importante. E eu creio que vai trazer muita coisa para você perguntar para si mesmo, para você se questionar, para você olhar para você diferente. Você tem tudo para viver uma vida extraordinária. Mas primeiro você tem que olhar para você, olhar para dentro de você e entender aonde você está cometendo os erros na sua vida sentimental. Aonde? Quais são os pontos falhos da sua vida sentimental? E olha que interessante. Lembra a pesquisa que eu falei agora há pouco aqui, da Psychology Today, né? Onde fala-se que mais de 60% das pessoas carregam ferimentos profundos de seus relacionamentos passados para os atuais. Lembra? Aí eu vou te dar uma resposta incrível agora. Por que música sertaneja faz tanto sucesso? Do que as músicas sertanejas falam? Não só outros ritmos também, mas eu estou dando um exemplo aqui da sertaneja. Mas do que elas falam? Traição, perda, mágoa, ressentimento. Do que? Relação conjugal. Vida sentimental. Está respondida a pesquisa? Faz sentido a pesquisa? Faz sentido a música sertaneja fazer tanto sucesso? São músicas lindas, maravilhosas. Mas é isso que eu estou falando. Estouram muito, conseguem ter muitos resultados por causa disso, porque as pessoas estão vivendo aquela situação. Então a música sertaneja ela está colocando, expondo como está a vida das pessoas. Então olha para isso hoje de um jeito interessante. Olha e fala, caraca, meu, puf, o que o Alex está falando aqui hoje está fazendo um puf, cabum na minha mente, está abrindo minha mente como nunca eu enxerguei antes. Eu vou para a parte final agora, para a gente encerrar aqui, né? É uma parte rápida, finalzinha, mas, cara, vai ficar gravado. Quem chegou no final vai assistir. Olha lá, eu vou falar 2 detalhes importantes aqui agora, que quero que você anota aí, tá? Vamos lá, afia aí, vamos lá. Afiou o lápis? Tá com a caneta na mão? Bora lá. Olha aqui, ó, um exemplo bíblico, né? Em Filipenses 3, versículo 13, fala-se assim: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Então, gente, Deus, né, o nosso poder superior, ele está com um balde de ouro na sua frente, cara. Está bem próximo de você. Só que você não quer liberar o seu passado. Você não quer liberar ele, você está carregando com você ele, você está vivendo numa tormenta e que te impede de você dar mais 5 passos e chegar até esse balde de ouro. Um ouro diferente, um ouro de felicidade, um ouro de alegria, um ouro de recompensa, um ouro de vitória da sua vida. Então, olha a importância de você se libertar do passado. Mas para isso você vai ter que criar o quê? Consciência, trazer para a consciência aonde estão as correntes, aonde estão os pontos que estão te mantendo preso ao seu passado. E você não está conseguindo atingir o sucesso na sua vida sentimental hoje. Mas eu vou trazer aqui, ó, 5 pontos para você aí. Primeiro ponto, você precisa reconhecer que você precisa de cura sentimental.
Você precisa entender hoje que todos nós precisamos praticar essa cura sentimentalmente. Que nós carregamos muita coisa lá de trás e não estamos sabendo se libertar delas. Ponto 2. Não esconda ou ignore a sua dor. Busque tratá-la. Para isso, você vai começar a fazer esse questionamento a partir de hoje. Como era o relacionamento conjugal dos seus pais e como foi os seus relacionamentos anteriores da sua vida. Não só de namoro, de crush, de peguete, como foi? Quais foram as frustrações que você viveram desde lá do início, para você começar a criar consciência, beleza? Ponto 3. Dor sentimental, ela precisa de um doutor. E sabe quem é esse doutor? É Deus, é o poder superior. Ele é o doutor que vai curar essa dor. E aí é onde a gente entra, né, para a gente entregar o que? As nossas aflições a esse doutor. Só que para eu entregar as verdadeiras aflições a esse doutor, eu preciso ter consciência de quais são elas realmente. As minhas aflições e não as aflições do outro. Beleza? Ponto 4, liberar o perdão. Mas posso te falar? Liberar o perdão a si próprio. Em primeiro lugar. Perdão ao outro vai vir depois. Mas se você começar a se questionar, você começar a identificar as suas falhas, os seus erros na sua vida sentimental, você vai entregar eles para o seu doutor, que é o poder superior. E aí você vai conseguir o quê? Liberar perdão para si próprio. E entender que você não pode continuar se aprisionando. Você não pode continuar vivendo numa tormenta. Porque você merece viver o extraordinário. E o ponto 5 é, não leve lembrança do relacionamento passado para o atual. Caraca, hein? Caraca. Olha, todos os dias eu venho numa missão. Todos os dias eu venho buscando identificar pontos que eu possa estar repetindo da relação lá de trás dos meus pais, da relação dos meus primeiros, da minha fase adolescência, da minha primeira fase adulta, do meu casamento anterior. Eu sempre, todo dia, eu estou buscando algum ponto para que eu possa identificar e ressignificá-lo. E creia que toda semana eu encontro um ponto. Conforme eu dei o exemplo aí, essa semana encontrei um. E toda semana, todo dia, sempre eu estou buscando mais. Que é para o quê? Para eu não cair em ciladas. Porque eu não quero mais voltar àquela vida lá de trás. Eu não quero mais viver uma vida sentimental medíocre, de resultados baixos, ruins, e achar que eu sou uma vítima, achar que eu sou um coitado. Não, porque hoje eu creio, e hoje eu tenho certeza que o sucesso da minha vida sentimental depende de mim, depende de eu liberar tudo que eu vivi lá para trás, de eu me perdoar, e eu aceitar o que Deus, o que o poder superior tem para que eu acesse. Beleza? Eu vou ficar por aqui hoje, galera. Obrigado pela presença de cada um. Não deixa de compartilhar, não deixa de dar o like. É importante, porque se você compartilhar, se você dar o like, se você se inscrever nas redes sociais, elas vão entender que esse material é importante, que é um material que traz, que as pessoas gostam, que tem conteúdo positivo e vão distribuir para outras pessoas. Imagina se mais famílias tivessem acesso a essa aula que você teve hoje, que você pôde sentar aqui e assistir. Poxa, quantas famílias a gente não ia poder mudar o rumo, mudar a história delas, beleza? Então se inscreve. Se você vai para o YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube também, aqui, dá o like, dá o compartilhar, tá? Para mais 4, 5, 7 amigas, porque as pessoas precisam entender que a sua vida sentimental pode crescer, pode evoluir, pode ser excepcionalmente. Beleza? Maravilhosa. Tamo junto, sempre, só por hoje. Valeu!